Queda da Casa de Usher foi a melhor série de terror que eu já vi na vida. Tá bom, eu só vi uma, mas deu muito gosto de assistir. Tenho certeza que qualquer outro que vier não vai ser igual. Tive uma experiência muito boa com essa série e por isso estou trazendo aqui. Quero trazer uma resenha bem simples, sem spoilers, não se preocupe, para tentar te cativar a assistir essa série, tá bem? Fica até o final do vídeo que você vai acompanhar um pouco um resumo simples da trama para te engajar, sem spoiler, não se preocupe. Depois quero passar também para falar um pouco o que eu achei e aí comentar bastante também das referências que faz ao universo de Edgar Allan Poe e comentar um pouco também desse autor, né, claro. E por fim, se vale a pena ou não, spoiler vale sim, mas eu vou dizer para você, né, o que esperar, para que você também não gaste seu tempo ou não se perca com a minha experiência, certo? Eu quero dar a minha opinião, mas para que ela não pode conduzir sua expectativa, eu quero direcionar depois também, tá bem? E aí comentar um pouco sobre o que eu refleti sobre isso, que aliás vai até dar outro vídeo, tá bem? Meu nome é Thiago Taitz, você está assistindo aos Panguás, e hoje o vídeo do Sofista Prateado com uma resenha de uma série, tá bem? Então vamos do começo, que história é essa? Queda de Casa de Usher é um conto do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um autor conhecido como pai do terror inglês da primeira metade do século XIX. Fiz uma pausa para pesquisar a biografia dele. Na verdade, ele é estadunidense, mas ele nasceu numa família, né, com descendência, uma família mais inglesa nesse sentido. E conhecido como pai do terror, já li muito dele, principalmente com as obras. Quem já reparou nos vídeos do canal, vê aí o gato preto ali no fundo. E o terror dele não é um terror que a gente conhece como Stephen King, não é o terror cósmico, por assim dizer, do Lovecraft, mas é muito mais próximo deste do Lovecraft. No sentido de que o terror, se falando de livros principalmente, a gente entende o terror muito diferente do que é o terror do cinema, tá bem? E eu acho que o detalhe dessa série é que ela conseguiu fazer isso. Tem muito a ver com toda a expectativa que é criada, com o universo que aparenta algo de sobrenatural, enquanto tenta lidar com as coisas de forma natural. E, claro, com uma linguagem muito, muito, muito impecável. Ler Poe, cada página do livro você vai ter umas 15, 20 ou mais palavras novíssimas para o seu vocabulário. E, em certo sentido, o rigor e a qualidade altíssima da história, quão truncada, quão intrigante, quão bem estruturado no sentido de não ser linear, mas não é só por não ser linear, mas ela te surpreende, te cativa de uma forma e vai se construindo de forma a deixar lacunas que você observa, você sabe que falta alguma informação ali, e o terror, em certo sentido, consiste nesse suspense, né? Fica suspenso tal informação, tal detalhe. E aí a gente pode entrar então agora nos comentários sobre qual é a trama dessa história, tá bem? Basicamente a gente acompanha o protagonista, Roderick Usher. Ele é o CEO de uma empresa muito famosa, Fortunato, e uma empresa responsável por produzir uma droga chamada Ligodon. E essa droga é um analgésico, né? Ela remove dor. E não explica muito nos detalhes como ela faz isso, mas basicamente uma droga que serve para todas as circunstâncias que firam, te atrapalhem em algum certo sentido. Desde anestésico, mesmo para grandes dores, quanto para sono, quanto para só uma dor de cabeça. Enfim, ele é um remédio que é realmente generalizado nesse mundo da série. E só que a questão ele é altamente viciante. E a farmacêutica Fortunato, coordenada pelo Roderick Usher, ela se faz aí uma empresa muito ruim, muito maléfica para a sociedade, porque tem produzido milhões de pessoas viciadas, tem viciado milhões de pessoas, sido responsável pela morte de muitas pessoas, mas a família sempre permaneceu intocada diante disso. Mas o que acontece, e sempre teve um detetive que tentava quebrar a família, né? Tentava condenar Roderick Usher a todo custo. Né? E o que acontece na série, logo no primeiro episódio a gente é apresentado
as seguintes informações. Então, é um pequeno spoiler, mas não é spoiler, sabe? A base de onde começa tudo. E onde começa tudo, na verdade, é no final. A história é contada por vários pontos de vista distintos. Cerca de 5, tá? A gente tem o nascimento, nascimento do Roderick Usher. A gente tem um pouco da sua juventude, mas mais importante, né, da sua juventude, que vai para o começo da sua vida adulta. E nesse ponto do começo da vida adulta, a gente tem um momento inicial na história e depois um momento um pouco posterior, mas ainda nessa vida adulta, que é na década de 80, tá? Então a gente tem 1950, nascimento, 1980, esse período de vida adulta, né, 70, 80, e depois a gente tem o presente, que é 2023, mas no presente a gente tem o momento mais atual, que é o protagonista, Roderick Usher, contando a história, né, mais atual, e tem o passado, que é a história sendo contada. Então podem observar aí que a gente tem mais ou menos 4 tempos distintos apresentados, mas não é linear, como eu falei para vocês. No mesmo episódio, esses 4 tempos são tratados, de forma que isso é algo sensacional, que quem conhece Christopher Nolan vai entender do que eu estou falando. Ficou muito claro no último filme, que é Oppenheimer, né? Principalmente o terceiro arco do filme, você vê, ao longo de todo o filme, na verdade, né, você vê, mas isso é enfatizado no terceiro arco, que é o interrogatório. Você vê momentos do passado e momentos do presente acontecendo, só que pra gente, telespectador, acontecem simultaneamente, de forma que a gente tem a impressão de que existe uma continuidade no qual o passado está sendo influenciado pelas informações do futuro também. Não chega a ser algo do nível Dark, né, da série Dark, que propõe isso, o futuro influenciando o passado. Na verdade, não. Quer dizer no sentido de a forma como se conta e as informações que a gente ganha, o escopo que a gente entende da história, vai alterando conforme a gente vê não só o passado explicando, mas o próprio futuro desenvolvendo. E isso mostra aí como a série é muito bem construída narrativamente, tá bem? Tanto que se eu for pensar assim, o primeiro episódio já conta tudo o que acontece, como uma história consegue ser boa se já conta o começo e conta o final. E aí entra a maravilha entra como essa história honra com muita dignidade, muito louvor a forma de escrita e todo o arsenal, aí toda a produção literária de Edgar Allan Poe. Honra com muito louvor, porque consegue, quem lê Poe, e aí vai um ponto que é muito relevante para esse vídeo, leitor de Poe vai gostar muito mais ainda dessa série. Não fui um grande leitor, li os livros da Darkseid, mas eu não repeti leitura e tudo mais, não é isso. Mas quem conhece, pelo menos os 8 contos que são referenciados na história, e alguns dos poemas, né? Vou pegar aqui, o nome de cada episódio faz referência a um conto, a uma história. Os nomes dos personagens fazem referências a histórias. Então, por exemplo, o episódio 2 chama A Máscara da Morte Rubra. O episódio 4, O Gato Preto, né? E o episódio 8, O Corvo. O episódio 8 é o último episódio. Aliás, se você conhece o conto, pode até te dar um spoiler sobre o final do episódio. Vamos lá, vamos continuar falando como que funciona a série, tá? Sem spoilers, lembrando, tá bom? Na tranquilidade aqui. Nisso que o advogado está tentando acusar a família Usher, né, e a farmacêutica Fortunato, o que acontece é que durante o julgamento, basicamente, todos os filhos de Roderick Usher morrem. Todos os 6 filhos seus morrem. Isso a gente já vê no primeiro episódio, porque a gente começa, né, as cenas iniciais são no próprio velório da família, de todos esses filhos. E aí o desenvolver da série
é Roderick Usher conversando com o detetive, contando para ele a história, tá bem? E agora deixa eu contar para vocês como funciona a dinâmica dos episódios, tá? Porque eu acho que mais essa informação eu consigo te dar o suficiente para você ficar cativado, animado ou não com a série. Cada episódio é um conto em si. Eu acho que isso é uma beleza. Temos toda uma história, mas a partir do episódio 2 até o episódio 7, né, porque o 1 e o 8 eu acho que eles são extremos e acho que a gente pode afastar um pouco nesse sentido. Não tanto, mas um pouco. Não tanto, o episódio 8 nem é o episódio em si. Cada episódio, por ser longo e tratar de uma trama especial, traz assim um desenvolvimento próprio. De forma que algo que eu acho muito, muito especial. Quando acaba um episódio, você não tem vontade de ver o outro. Não é como episódios de anime, que a gente assiste 20 minutos e sempre tem a deixa para outro episódio. Não, não. Fecha, acaba. Pá! E quando acaba com força, te derruba, te soca, te esmigalhaça na parede, porque é brutal. E então a gente entra para uma outra característica dessa série. Ela é brutal, ela é violenta. O gore, né, a brutalidade é bem explícita, bem forte. E no episódio 2 me deixou muito desconfortável, muito, muito mesmo. Nos outros também tem cenas bem violentas, mas é bem clássico de Edgar Allan Poe mesmo. Quem conhece Gato Preto sabe do que eu tô falando. E outras histórias. Outras questões de terror. Tem jumpscare, tá? Nos livros é difícil, não dá pra fazer jumpscare. Na série tem vários jumpscares. Tem gente que não gosta. Não é frequente, né? Existe uma frequência, mas não é constante o tempo todo. São pontuais, mas existem, tá? Se prepare. Tem aqui 18, né? Então tem conteúdo sexual. O conteúdo sexual não é sexo explícito. Tem no episódio 2, é o episódio mais relacionado a isso. Tem o seu motivo. Aí entra um parênteses que eu faço. Não acho que foi exagerado, não acho que foi apelativo. Eu acho que justamente se propôs a apresentar a crítica e a questão que queria, tá bom? Mas deixa desconfortável, sim, algumas cenas, principalmente desse episódio 2. Outros episódios não tem mais nenhum nada sexual explícito, só referências. A linguajar também é bem bruto nesse sentido. Drogas ilícitas, uma referência a drogas, mas acho que a questão mesmo é da violência, do gore e da sexualidade, tá bem? Agora, chegando aí numa finalização, né? Nesse sentido que eu falei que eles são fechados e cada episódio é uma história, eu achei sensacional como cada episódio faz referências assim absurdas, referências assim muito, muito claras, muito bem colocadas nos contos do Poe. Então, cara, Assassinato da Rua Morgue, no final eu falei, caramba, lembrei porque do nome do episódio, tá? Se você não conhece Poe, você não vai sentir falta, tá bem? Não é um prazer que se tem só quem conhece, a história vai estar lá muito bem escrita. Mas se você conhece, eu acho que vai ter um quê a mais ali, tá? Vai ter algo mais especial. Se você quiser aproveitar bem a série, eu recomendo muitíssimo que tenha lido esses contos. Então, A Máscara da Morte Vermelha, ou o Rubra, Assassinatos na Rua Morgue, Gato Preto, Coração Delator, o Escaravelho de Ouro. Escaravelho de Ouro eu acho que é um dos que não carece, tá bem? Todos os outros que eu disse, importantes, sim. O Pêndulo também talvez não precise muito. A referência é bem momentânea, episódio 7. E o Corvo. O Corvo acho que o melhor poema já escrito na face da Terra. Você não perde nada lendo. Leia, leitura rápida, é um poema de poucas páginas, maravilhoso, tá bom? Outras referências tem a poemas como Lenore, Annabel Lee, e tem um outro poema também que eu não conhecia. Mas, então, de modo geral, é tudo isso. A série é tudo isso. E eu queria dar um outro ponto, talvez até seja um spoiler, mas como eu já disse, no começo da série logo sabemos que os personagens vão morrer. Então, a série se desenvolve nisso, no Roderick Usher contando como eles morreram.
Então, aí volta aquilo que eu tava falando do terror. Por que ele é maravilhoso? Você sabe que aquele personagem vai morrer naquele episódio, você sabe que se trata dele. Mas ainda assim você assiste, você gosta, você se surpreende. Porque essa é a maravilha dessas histórias de terror do Poe, do Lovecraft também. Muitas histórias do Lovecraft números começam com o personagem contando o que aconteceu, que já está no final. Mesmo assim você gosta de assistir, porque isso é um terror muitíssimo bem escrito. De modo geral, então, recomendo muitíssimo que você assista. Eu não sou fã de filmes de terror, tá? Gosto muito de ler, mas não sou fã de filmes, mas gostei muitíssimo desse, muitíssimo mesmo, tá? Tem um drama muito bem escrito, vale a pena, sim. Eu acho que no final da série, o último episódio, existem muitas referências ao Poe de modo geral. E ele acaba num estilo bem, eu acho mais Lovecraftiano do que de Poe, mas também Poe. Então eu acho que talvez o último episódio seja não esteja no mesmo nível dos outros, para quem não realmente aprecia algo do Poe, tá? Isso é só uma sensação que eu tive, eu não consigo sustentar muito isso. O que eu sustento é uma boa série de terror, muito boa mesmo, tá bem? Pessoalmente eu dou nota S+, para quem não sabe, A, ótimo, S assim, incrível, teve alguma coisa ali que se destacou de tudo que tem, e S+, é assim, completamente pessoal, eu levo no meu coração, porque me deu gosto por reler essas histórias de terror. Eu imagino que se você tem se divertido com esses filmes piegas que estão saindo no cinema, você vai amar a série, tá bem? Mas não coma nada antes de assistir, porque corre risco de botar pra fora. Porque a cena de gore é bem assim, bem forte mesmo. Tem de tudo que você queira no terror. Tem suspense, tem jumpscares bons, tem um sobrenatural muito bom, tem uma contação de história insana, e tem muito gore, tá bem? Bem, mas o último ponto que eu coloco é a questão das reflexões, né? A série tem vários pontos de reflexão, críticas, é uma série que se passa em 2023, tem várias críticas modernas, bem atualizada, tem uma questão de inteligência artificial na série bem interessante. Mas, de modo geral, tem uma reflexão especial que eu pensei, eu pretendo, se tudo der certo, se Deus quiser, trazê-la num outro vídeo, falando sobre o que seria a verdadeira riqueza. Bem, meu nome é Thiago Taitz, espero que você tenha gostado. Se você se divertiu com esse vídeo, peço para que se inscreva, deixe o like nesse vídeo, ative o sininho para receber mais notificações e porventura receber o vídeo, essa reflexão em cima dessa série, e compartilhe com quem você acha que está precisando finalmente largar esses filmes ruins de terror e assistir uma coisa que preste, tá bem? Vou ficando por aqui, mas antes pensei que poderia falar sobre a atuação dos atores. Não, tem alguns atores mais famosos, mas são poucos. Mas, de modo geral, gostei bastante. Nada que tenha, assim, sobressaído, né? Os cenários foram muito bons. Eu acho que a ambientação toda é muito boa. Computação gráfica bem legal. Ah! Luke Skywalker está no filme, tá? Isso é importantíssimo de falar. Ambientação muito boa, CGI é pouquíssimo quando tem, é decente. Figurino bem legal. Trilha sonora muito boa. Já fui no Spotify, já tô ouvindo e amando, tá bem? Agora sim, fico por aqui. Assista aí outros vídeos, tem no canal bastante conteúdo legal. Se você gostou dessa análise da série, se você viu a série aqui que eu falei alguma coisa, deixa no comentário. Digita aí quem você acha interessante de eu trazer, que eu ficarei muito contente de trazer, tá bem? Se quiser mais reflexões de Poe, Lovecraft, eu volto a ler. Não tô com os livros aqui, infelizmente, deixei tudo pro Guga dar uma lida, mas assim que eu voltar pra casa eu vou pegar de volta pelo menos o Poe, porque eu fiquei realmente reapaixonado graças a essa série. Bem, vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia e até mais.